Bem-vindos, bem-vindas. Eu queria muito dividir 10 coisas que eu aprendi sobre amor em 2024. Acho que as pessoas fazem um balanço do ano e muitas vezes a gente fica olhando porque não se realizou e muitas coisas boas me atravessaram e acho que eu tive muitos crescimentos no amor e eu quero registrar eles aqui para vocês e para mim, para que eles possam servir de lembretes também para o amor que a gente quer fazer em 2025. Eu falo muito que o amor é o que o amor faz, como diz o Erich Fromm. Quero fazer amor com vocês, então que a gente possa fazer amor a partir desses aprendizados. O primeiro deles é que se você está consciente da sua aposta, vale muito a pena sempre arriscar. E vale encarar o amor como uma trilha, não como um trilho. Eu comecei 2024 apostando no amor, assim, me jogando de cabeça, me arriscando e seguindo o conselho de uma amiga sábia que hoje eu tomo emprestado para mim como uma forma de encarar o amor mesmo, de pensar o amor como trilha e não como trilho. E olhar o amor como trilha e não como trilho muda tudo. E aí eu quero ler para vocês um trechinho de uma mensagem que eu dividi com esse moço muito especial que me acompanhou durante uns meses nessa caminhada dessa trilha, pra quem sabe inspirar seu caminhar também. Eu falei pra ele assim, sabe? Eu ando preferindo andar com o GPS desligado e tenho me permitido sentir mais e entender menos. Acho que assim as coisas ficam mais leves e a gente vive um dia de cada vez. Uma amiga sábia me ensinou esse ano que a vida é trilha, não trilho. Acho a metáfora linda e muito útil nesses tempos de velocidade e certeza. Nas trilhas não existe destino certo. Os desvios de percurso não são um descarrilhar da vida, são passeios, caminhos que se tecem no agora. Tá tudo bem. Tô adorando te conhecer, dançar na sala e conversar sobre a vida. Por enquanto, é só isso. Eu também não sei o que eu preciso. E eu tenho achado mais interessante ir vivendo do que tentar encontrar as respostas na teoria. Tenho me permitido ser mais yogini e confiar no fluxo das coisas. Sou só uma mulher aberta a encontros que tem adorado baixar a guarda para viver o hoje, sem que isso signifique compromissos com o futuro. Enquanto as coisas forem gostosas, tenho me permitido viver assim. E aí foi lindo, ele respondeu, que bom ouvir isso, sigamos na trilha. E essa mensagem foi uma resposta a uma conversa que muitos de nós já tivemos, né? Dessa ansiedade de começo de ai meu Deus no céu, eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu vou atender as suas expectativas, o que será que essa pessoa quer? Não sei, a gente não sabe também. E acho que quando a gente pensa o amor como um trilho, a gente pensa isso, né? Pra onde essa relação tá indo? Como se tivesse que ter um destino certo. Isso vai virar namoro? Vai virar casamento? Essa pessoa quer ter mais filhos? Não quer ter mais filhos? Como o Ninguém Quer, a série, que eu até fiz já um podcast sobre ela, se você ainda não ouviu, vem ouvir. Se você é de uma religião, a pessoa é da outra, vai se converter, não vai se converter? E aí, são tantas questões que a gente não sabe de antemão. A gente tem que poder se perder juntos um pouco. E também, acho que a gente discutiu tanto sobre responsabilidade afetiva, que as pessoas estão mais travadas em demonstrar afeto. Porque é como se toda demonstração de afeto pudesse ser lida como um sinal de comprometimento a médio prazo, e depois se eu mudar de ideia, eu não quero ser visto como o cara ou como a mulher sacana. E aí a gente vai ficando em relações pobres de rituais. Eu falei sobre rituais e a importância dos símbolos no último podcast. Se você não viu, vale ouvir. E a gente precisa ter esses rituais também já logo no começo dos encontros amorosos. Inclusive, tem uma tendência do Bumble que saiu agora, que é sobre micro-romances, que é o quanto as pessoas estão querendo, mesmo em relações que podem durar um encontro, 3 dates, uma semana, que esses encontros sejam permeados por delicadezas, por rituais, por símbolos, por romance, é ter a nossa trilha sonora, é criar o apelidinho, é ser fofo, é gostoso tudo isso. E eu só pude viver tudo isso nessa minha história porque eu não fiquei pensando se ela ia dar em algum lugar. Pensar nos nossos amores como trilhas
dias, não significa também que a gente vai falar, ah, não tô nem aí. Não, é óbvio que a gente vai ter frio na barriga, vai ter mini ansiedade, mas a gente vai poder soltar o freio de mão, ser inteira e falar, tá bom, não adoraria que isso virasse sei lá o quê, mas vou aproveitar o que tá sendo. Pode ser gostoso, sem que isso signifique pressão. E a hora que a gente entendeu e apostou nessa história e falou, vamos na trilha, a gente abriu espaço para poder ser muito. O que foi muito gostoso. E para poder se fazer convites emocionados, tipo, vamos ficar 5 dias na praia? Vamos. Vamos passar um domingo num hotel chiquérrimo? Vamos. Vamos dançar na sala? Vamos. É muito bom a gente poder ser romântico sem moderação, sem que isso seja pressão pra nada. E aí, eu acho que pra gente poder encarar o amor como essa trilha, a gente tem que ter muita coragem e muita maturidade. Porque é óbvio, como eu já disse, vão rolar expectativas. E se elas não forem atendidas, a gente não pode invalidar a experiência e nem chamar o outro de narcisista, de love bomber, de manipulador. A gente topou esse passeio. A gente quis apostar e olha, eu não me arrependo em nada por ter caminhado nessa trilha, porque é uma delícia. Baixar a guarda, sair da zona de conforto, da rotina organizada, das próprias certezas. É muito bom se perguntar por que não. É muito bom oferecer afeto, receber afeto também. E aí o que eu achei mais simbólico é que justo no momento que eu tava começando a trilhar essa trilha com esse cara, eu comecei o meu ano em Alter do Chão, fazendo uma trilha na Amazônia, e era uma trilha que era uma trilha circular, então a trilha não dava em lugar nenhum, a gente não tava andando para chegar em um lugar, o passeio era a caminhada. A beleza do negócio era você tá lá, você olhar aquelas árvores incríveis, aí de repente, nossa, tem um braço de rio ali, vamos parar? E daí era um braço de rio de água doce que você tinha uma correnteza leve, você soltava o corpo e a água te levava. E eu achei muito simbólico, porque eu e muitos de vocês provavelmente já quisemos tanto controlar as situações, né? Pra onde essa relação tá indo, o que será que significou essa mensagem. E aí eu tava começando o meu ano numa trilha, numa água doce, calma e falando, pode me levar, vamos ver aonde isso vai dar. A gente vai esquecendo o quão gostoso são os durantes. E essa história me ajudou muito a lembrar da beleza e da delicadeza e da deliciosidade, nem sei se existe essa palavra, mas dessa delícia que é o durante. Porque quando a gente se abre assim, as pessoas atravessam a gente de jeitos bonitos. As conversas são mais significativas, você começa a ter pequenos símbolos com as pessoas, trocas de músicas, de textos, de olhares. Foi uma trilha linda, eu te incentivo. E aí isso me leva para o segundo aprendizado, que é os finais são tristes e não precisa ser culpa de ninguém pra gente superar mais fácil. Essa minha trilha não deu num namoro como talvez eu desejasse. Acabou. E aí, como disse Chico Buarque, eu chorei até ficar com dó de mim, mas eu não vilanizei ninguém. Eu não vilanizei o cara, eu não me culpei por ter apostado, porque, de novo, foi uma aposta consciente. E é muito natural que as pessoas que amam a gente colocam lenha na fogueira pra gente se sentir melhor. O primeiro movimento que as pessoas vão fazer é, ah, mas o cara era um babaca, ah, mas te enrolou, ah, mas não sei o que lá. E se a gente não tiver muito centrada nesse lugar do é triste, mas não é culpa de ninguém, a gente também vai ficar direcionando toda a raiva pra pessoa e se colocando nesse lugar de coitada de mulher traída ou de coitado de homem traído. Não precisa ser culpa do outro pra superar mais fácil. É óbvio que é muito tentador a gente fazer o boneco de voodoo do cara ou da mulher e ficar listando todas as sacanagens que ele fez, ou todas as coisas que a gente odiava. É terapêutico isso? Até é terapêutico. Mas como um pedaço da sua história toda. Não pra você cristalizar nesse lugar do essa pessoa é só assim. Eu até acho que é terapêutico quando você tá muito centrada no só do que era bom. Pra você lembrar de olhar o cenário como um todo. Mas se você só tá olhando a pessoa como narcisista, como manipuladora, como crápula, volta pra cá também e volta pra você. Por que você apostou nessa história? Por que você escolheu tá lá? O que foi bom pra você? Quando não rola,
A gente tem que saber perder. E a gente não tá sabendo perder. Eu acho que essa chuva de posts rasos na internet e de coachização do amor faz com que a gente venha com esses termos lacração. Então o outro é love bomber, o outro é manipulador, o outro é narcisista. Será que é mesmo? Ou ele só agiu da forma como ele quis e não era a forma como eu gostaria que ele tivesse agido? É um saco, é frustrante, dá raiva, a gente chora pra caramba. Isso não faz do outro narcisista. Isso não faz com que ele tenha feito isso de caso pensado. Não era uma trilha? A gente não estava aproveitando o enquanto? Às vezes a gente queria que aquilo virasse um Grey's Anatomy de 18 temporadas e pra pessoa tava bom ali. Foi uma minissérie de 3 episódios marcantes, intensos. Tá bom. As coisas têm o tamanho que elas têm e a gente tem que parar de achar essas saídas fáceis. De que o outro fazia tudo de caso pensado, de que ele só quis te conquistar, só quis te levar pra cama. Ninguém sabe muito bem o que tá fazendo, a gente tá se jogando nas relações, a gente é confuso, a gente tá arriscando. E elaborar o luto é um trabalho, inclusive eu tenho um curso na Casa do Saber só sobre como lidar com o luto, rejeição e abandono, que é um dos cursos mais vistos na casa, queria convidar vocês a verem. E queria convidar vocês, esse é um dos cursos, tem mais 2 cursos e esse ano vão vir mais 3 e um monte de coisas juntos com a casa, e vocês que me escutam e me veem em condições especiais, eu vou deixar o link na descrição do podcast, do vídeo, mas quero já falar aqui, então é só você colocar mais.casadosaber.com.br/Carol Tchoukian, mais.casadosaber.com.br/Carol Tchoukian, e vocês vão ter acesso à assinatura da Casa do Saber com uma condição exclusiva, um descontão, não só para os meus cursos, como para mais de 300 cursos de toda a plataforma, pra gente ter mais repertório e ferramentas pra entender a vida, as relações e o amor. Mas voltando ao Saber Perder, que lá tem um curso só sobre o luto e sobre esse trabalho do luto, quando a gente perde alguém, a nossa energia que era toda direcionada pra aquela pessoa fica completamente sem destino, né? Então, o que muitas vezes a gente faz? Ou a gente joga essa energia de volta pra gente, e aí se melancoliza e se culpa. Toda a raiva que você queria direcionar pro outro que você não direciona, você direciona pra você e começa aquilo, né? Eu fiz tudo errado, se eu não tivesse mandado aquela mensagem, é porque eu fui muito insistente, é porque eu falei em filhos, ou eu nunca mais vou achar ninguém, a pessoa já tá namorando e eu não tô, por que que isso acontece comigo? Eu tenho o dedo podre, a culpa é dos meus pais, e a gente entra nesse lugar. Ou você direciona só pra esse lugar da raiva do outro, e você acha que você tá elaborando, mas você tá preso num ressentimento. Presta atenção, tem uma aula só sobre ressentimento no curso. Se você tá sempre contando a mesma versão da história, preso num único sentimento ali central, muito provavelmente você tá ressentido e não elaborando essa história. Ou se você tá apegado, nunca mais vou amar ninguém assim, essa história foi diferente de todas as outras, e aí você tem uma fidelidade ali ao morto. A gente precisa deixar essas energias um pouco sem destino. Sim, a história foi intensa, tiveram coisas horríveis, mas também tiveram coisas lindas. E a gente tem que se permitir ser atravessado por todas as emoções que vierem e ficar um pouco perdido mesmo. Até que essas energias e essa libido se ligue a outras coisas que não necessariamente vão ser outras pessoas. Não é achar um novo cara pra substituir esse cara, ou uma nova mulher pra substituir essa mulher, porque quando a gente vai direto pra substituir a pessoa, isso dá um efeito rebote terrível, porque você fala, o beijo não era igual, o sexo não era igual, daí você vai, liga pro outro que não te quer. Por que você não procura um curso novo, entra na plataforma da Casa do Saber, vai fazer yoga à noite que você sempre quis fazer, começa a marcar um jantar semanal com aquele grupo de amigas, entra no clube do livro. É poder preencher a vida de outros afetos e poder parar de buscar os porquês. Acho que esse nosso looping, e aí tem uma aula também no curso só sobre essa nossa obsessão da conversa final e de tentar entender, né? Eu quero entender por que terminou. Quero entender por que ele não me ama mais. Quero entender por que ela escolheu aquele outro cara e não eu. Não dá pra entender. A gente tem que sentir. Então se permita sentir. É triste mesmo, dá raiva mesmo. Mas não se coloque no lugar de vítima, de coitado, de traído. Honra o que fica de quem não fica.
O que você aprendeu nessa história? O que você trabalhou em você? Eu falei, né, de andar na trilha com esse cara no começo dessa história. Que delícia poder falar, tchau, vou marcar todos os meus compromissos online e vou ficar uma semana na praia, vivendo um romance com alguém que eu acabei de conhecer. Isso é meu. Eu posso me convidar a fazer isso com a próxima pessoa. Eu tive conversas de coisas íntimas minhas que eu não tinha muito tempo. Isso é meu. O que fica dessa pessoa? O que você aprendeu com ela? É mais gostoso a gente poder carregar isso. Eu tenho até aqui no meu cenário uma arte que está escrita "Guarda os seus sorrisos comigo". E eu fiz ela como forma de elaborar o fim de um relacionamento bem abusivo que eu tive. Eu podia carregar para sempre o rancor, a raiva de todas as brigas, todas as vezes que ele me colocou para baixo. Ele tinha sorrisos lindos. Depois de elaborar tudo, eu guardo os sorrisos. Pensa quais são as coisas que você quer guardar. Indo para o terceiro ponto, eu quero te convidar a relembrar quais foram as suas escolhas e por que você fez essas escolhas. Quando a gente pensa sobre isso, a gente se sente menos vítima das circunstâncias, tanto em relação ao amor. Então tô falando sobre isso agora, né? Eu apostei nessa história, que a gente não sabia onde ia dar, que a pessoa não sabia se estava pronta para uma relação ou não, e foi ótimo. Mais do que isso, eu acho que se eu olho para o meu 2024, eu falo, esse foi um ano de trabalho e hospital. Eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha tia Célia, que teve um câncer fulminante, que foram 5 meses. E daí vocês vão falar, 5 meses não é fulminante. Pra quem acha que ela era um dos amores da vida, é muito pouco pra se despedir. E eu tava num momento de grandes passos profissionais, onde eu fechei essa parceria com a Casa do Saber, e eu tava fazendo 3 cursos, e eu queria que os cursos fossem muito bem estruturados, com muito conteúdo, muita referência, tanto de psicanálise como de autores ligados à sociologia, à psicologia. Eu fui fazer a curadoria e a apresentação de um café filosófico na TV Cultura. Eram passos muito importantes para mim. Eu escolhi focar nessas coisas. Eu escolhi, durante algum tempo, ir uns dias trabalhar na praia para escrever. Eu escolhi terminar as minhas sessões e ir pro hospital. Teve espaço para paquerar? Quase não teve. Eu chego no fim do ano falando, putz, adoraria tá com um romancinho? Adoraria. Eu escolhi abrir espaço na minha vida para um romancinho esse ano, depois dessa história do cara da trilha? Não. Então eu vou ficar vítima das circunstâncias? Ai, tanta gente namorando e eu não tô. Qual é o problema comigo? E daí você vai fazer o tarô, jogar uns búzios, tomar um banho de descarrego? Qual o problema ou quais foram as minhas escolhas? A gente tem que ser consciente das nossas escolhas. Esse ano, eu escolhi ficar com a minha tia. Eu escolhi desenvolver conteúdos profundos para dar passos maiores no meu trabalho. Eu escolhi ir para a Folha de São Paulo e topar esse convite maravilhoso de ser colunista no maior jornal do Brasil, que é o jornal que eu admiro. A minha libido estava nesse lugar. Aonde está a sua libido? Porque eu vejo muita gente também que chega na clínica e reclama. Eu abri minha clínica. Eu comecei a clinicar. Assim, é maravilhoso isso. Tinha espaço para romance? Eu poderia ter criado. Eu conscientemente não criei. E aí muita gente chega na clínica e fala, porque eu não arranjo ninguém, porque minha ex-mulher já tá casada de novo e eu tô aqui sozinho. Só que aí a pessoa trabalha até meia-noite e entrou na maratona e aí acorda cedo pra correr, tem energia e daí não quer beber, né? Não quer marcar muito date porque não quer beber, porque tá com o pace da corrida. A libido tá nesse lugar também, assim, não existe energia infinita. Tudo não terás, já diriam nossas avós. Então, é importante a gente rever as nossas escolhas e as nossas renúncias pra poder falar, olha, foi disso que eu cuidei, foi isso que eu quis, foi nisso que eu foquei. E às vezes a gente vai focar em coisas que não vão dar resultado. Eu, graças a Deus, pude focar em coisas e ao meu esforço, e como diria a Anitta, e graças a mim mesma, que estudei e ralei pra caramba, pude colher frutos. Mas depois de muitos anos de trabalho. Aonde você tá focando? Porque eu vejo que muitas vezes a gente não se apropria das nossas escolhas e depois reclama do rumo que a nossa vida tá tomando. Do rumo que o casamento tomou. Do rumo que o namoro ou que o não namoro tomou. Conversando com uma outra analisanda, a gente vem trabalhando muito o quanto nós somos bons de ser coadjuvantes
coadjuvantes da vida dos outros, e eu acho que as mulheres ainda mais do que os homens, porque a gente foi aprendendo a servir os outros, né? Imagina, você é uma ótima mulher porque você aprende a cuidar do seu irmãozinho, cuidar da boneca, a sua mãe abriu mão do trabalho para cuidar da família, e aí a gente fica boa em ser boa. A boa filha, a boa esposa, a mãe de fulano, a esposa de ciclano, a filha de beltrano. E aí, desenvolver o sonho do outro é ter que não se haver com os próprios sonhos. O que você quer? O que você tá disposto a fazer pelo que você quer? E aí, pensando nesse ponto, eu quis muito trazer um trechinho do Anatomia de uma Queda, que pra mim foi um dos melhores filmes de 2024. Se você ainda não assistiu, vale muito assistir. No filme são dois escritores, marido morre, não se sabe se ele caiu da janela, se ele se matou ou se a mulher empurrou ele. E aí, num dos flashbacks, a gente vê uma briga desse casal. Eles estão em crise e ele tá em crise criativa há muito tempo. Ela é uma escritora que decolou, é uma autora reconhecida internacionalmente e ele não consegue escrever. Ele tá angustiado, amargurado, frustrado e aí ele fica em casa e se responsabiliza pelo cuidado do filho e aí quase que ele justifica o não investimento na profissão porque é ele que tá cuidando do filho. E ainda assim ataca a esposa e começa a acusar ela de ser egoísta e autocentrada. E aí ela diz assim pra ele: você reclama de uma vida que você escolheu. Você não é vítima de jeito nenhum. Sua generosidade esconde algo mais sujo e maldoso. Você é incapaz de encarar suas ambições e você se ressente de mim. Você é incapaz de encarar suas ambições e você se ressente de mim por isso. Mas não fui eu quem te colocou nesse lugar. Você não tá se sacrificando, como você disse. Você escolhe ficar à margem porque tem medo e porque o seu orgulho faz a sua cabeça explodir antes de você conseguir sequer ter uma boa ideia. E agora você acorda aos 40 anos e precisa achar alguém para culpar. Você é o culpado. De quem é a culpa? Do seu fracasso profissional? Seu fracasso romântico? Da sua angústia? Da sua insatisfação com a sua vida atual? Você consegue sustentar o sucesso do outro ante a seu fracasso? Quantas vezes, para não ferir o nosso narcisismo, a gente culpa o outro? A gente tem que começar a se responsabilizar. Por que eu escolhi isso? Ainda que seja em nome dessa relação, fui eu que escolhi em nome dessa relação abrir mão disso. Como eu me implico? Como eu decido seguir? A gente tem que se haver com as nossas próprias escolhas e sair do muro de lamentações. Eu estraguei tudo, eu errei. O que eu posso fazer de diferente? Tem um outro trecho que eu queria ler para vocês, que inclusive tem um outro curso da Casa do Saber, que é o que a gente pode aprender com a literatura. São 6 livros que eu analiso e a partir dos 6 livros, 6 aspectos do amor. Inclusive vai ter um clube do livro sobre esses livros. Se você quiser se inscrever, entra de novo no mais.casadosaber.com.br/Carol Tchoukian, que tem condição especial. E um dos livros é O Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que é uma mulher que é abandonada pelo marido. Depois de 17 anos de casado, ele trai ela e fica com uma outra mulher. E aí tem uma passagem, né, porque ela culpa ele o tempo inteiro e ela fica num turbilhão ali de angústia. E uma hora ela fala assim: que erro tinha sido fechar o significado da minha existência nos rituais que Mário me oferecia com um prudente sentimento conjugal. Que erro ter entregue o sentido de mim mesma às suas gratificações, aos seus entusiasmos, ao percurso sempre mais frutífero da sua vida. Que erro, sobretudo, crer que não poderia viver sem ele, quando havia tempo, que nada me dava certeza de que eu estivesse viva com ele. E aí ela segue: teria de me dar conta do fato de que a figura cativante de um homem quase estranho, um homem do acaso, um talvez a ser desemaranhado, mas gratificante, seria capaz de dar sentido, digamos, a um cheiro fugaz de gasolina, ao tronco cinzento de um plátano urbano e fixar para sempre naquele lugar fortuito do encontro um sentimento intenso de júbilo, uma espera, enquanto nada de Mário tinha ainda esse movimento de terremoto. E cada gesto tinha somente o poder de ser colocado no lugar certo, na mesma rede segura, sem desvio. Aquelas minhas emoções secretas talvez tivesse entendido melhor porque ele tinha ido embora, o marido. E porque eu, que a desordem ocasional do sangue, então o que ela tá dizendo, né? Ela, que muitas vezes também se interessou por outras pessoas, então, que a desordem ocasional do sangue sempre opus à estabilidade da nossa ordem de afetos, agora sentia de forma tão violenta
o pesar da perda, uma dor intolerável, a ansiedade de cair para fora da malha de certezas e de ter que aprender outra vez a vida sem a segurança de saber fazê-lo. Seria possível que o descompensamento e a dor começassem naquele momento, enquanto ele sondava sob os meus olhos a felicidade da sedução e eu reconhecia em seu rosto um prazer que eu mesma havia tocado muitas vezes, mas que sempre detive por medo de destruir as garantias dadas pela nossa relação? O que ela se dá conta? A grande raiva de tudo é, ela abandonou o seu desejo dividido. Ela abandonou o desejo por outros homens em nome da relação. Ele não. Ele teve coragem de ir. E aí ela se dá conta do que mais do que se sentir a mulher traída, tem uma inveja ali. Uma inveja porque ele se autorizou e ela não. De novo, quais são as escolhas que você está fazendo e por quê? Pensa e repensa elas. E aí, ao fazer e refazer suas escolhas, o quarto ponto que eu queria convidar vocês a pensarem é: você nunca vai estar plena e ainda assim as coisas podem acontecer. Porque um outro movimento de autoengano que eu vejo muito na clínica também, assim, não, eu até quero voltar a me abrir pro amor, eu vejo muito de gente recém-separada, né, que acabou de se divorciar, ou que acabou de terminar um namoro e falar, não, mas é que eu ainda tô inseguro, ou eu tô instável financeiramente, eu preciso arranjar um novo emprego, ou eu quero emagrecer, eu não tô dormindo bem. Mentira. Você não precisa resolver essas coisas. E aí acho que tem um outro senso comum também de coaching e de esoterismo, que é assim, você atrai a energia que você emana, então se você tá numa fase turbulenta, você só vai atrair traste. Gente, você não tem que estar animado, dormindo bem, bem resolvido, sendo uma boa companhia, para que aí as coisas acontecem. Um amor pode cruzar sua vida no meio de uma crise existencial. Quem nunca teve aqui uma amiga que estava ansiosa, com um problema no trabalho, e aí entrou no aplicativo de relacionamento e tá namorando um cara legal, os caras estão indo morar juntos. Ou alguém que saiu mandando currículo, marcando café com Deus e o mundo, e hoje tá com trabalho, mesmo estando totalmente perdido. A gente fica querendo estar pronto, e esse lugar é um grande auto-boicote. Vai como você tiver, inseguro mesmo. A coragem é agir com o coração. E aí é muito importante a gente poder ter pessoas ao nosso lado que incentivem a gente. A gente poder ter os nossos cisnes. O moço da trilha foi um dos grandes incentivadores para mim de falar: começa a clinicar. Imagina, se autorizar na psicanálise é isso. Depois de um certo tempo de formação, você já pode começar a clinicar e você se autoriza. E aí eu ficava, meu Deus, começo ou não começo? Tô pronta ou não tô pronta? Você que tem que dizer. E bate muita insegurança. Ele falou, vai, o que você tá esperando? Se joga. E foi maravilhoso e tá sendo incrível. Ainda que com todas as, toda a turbulência do começo. Vai. Não sei se mando mensagem, se não mando, se convido pra viajar, se não convido. Se peço um aumento, se não peço. Tenho que ter certezas. A gente não vai ter as certezas. Eu também acho que a gente fica... Em breve vai ter um podcast sobre a arte de recomeçar. A gente fica esperando ter certeza do próximo passo para recomeçar. A gente tem que poder se aceitar em processo. Não existe o quando estiver pronto. Aceita o seu estado emocional. O amor próprio, para mim, tem muito mais a ver com autoamizade, que é um conceito que o Renato Nogueira, que é um filósofo que eu adoro e que eu trabalho muito junto, fala muito, e autoaceitação. É você se sentir hoje. Tá bom, hoje eu tô mais ansioso, hoje eu tô mais irritadiço. É poder dividir isso com os outros e falar, olha, desculpa, talvez eu tenha dado uma patada, briguei com o meu filho de manhã, tô nervosa. Do que você se culpar por isso. Seja mais gentil. Erre. Para de se cobrar a melhor versão, para de se cobrar ser a melhor companhia. Você não encara muita gente que não tá na própria melhor versão? Quando você coloca a sua versão disponível, você entende que tem muita gente que também tá muito pior do que gostaria de estar, mas que está presente. E a gente vai se conectando pelos furos. E aí, por falar em furos, o quinto aprendizado é: fura a sua bolha. A gente precisa furar a nossa bolha de segurança aqui no nosso próprio quentinho. E aí, quando eu falo bolha, não é a nossa bolha de amigos e dos nossos iguais. É a nossa bolha eu mesmo e Irene, como diria uma amiga. Porque principalmente quando a gente não tá bem, a gente tende a se excluir do mundo. Tem um poeta que o Freud cita nos textos dele, que chama Wilhelm Busch, que ele fala: no buraco do seu molar se concentra a sua alma. Ele fala quando
a pessoa sofre de dor de dente. E acho que quando a gente pensa nas dores físicas é exatamente isso, né? Toda vez que a gente tá com muita dor, você não consegue pensar em outra coisa a não ser a sua dor. E aí, quando a gente pensa nas nossas dores emocionais, é a mesma coisa. Você tá em crise porque você terminou um namoro. Ou você tá angustiado porque você não para de brigar com o seu marido. Você só pensa nisso, só pensa nisso, só pensa nisso. E daí ou você vai de corpo presente pras coisas, mas a alma tá no looping, ou você nem quer ir. Porque você fala, ai, nossa, eu vou, mas tá todo mundo se divertindo e eu não paro de pensar nisso. Então vou ficar em casa, vou assistir aqui uma série. Você fica com medo de pesar, se sente deslocado. Isso, inclusive, foi tema da minha terapia. O quanto essa sensação de deslocamento vem da gente se hiperidentificar com essas nossas dores emocionais. Então, quem me ouve, me assiste aqui há mais tempo sabe, eu perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos e durante muito tempo eu me vi, inclusive até vou falar sobre isso em breve, sobre como a gente conta as nossas histórias, eu me vi nesse lugar desajustado, né? Todo mundo tem mãe, eu não, e do lugar faltante, e a tragédia me atravessou muito cedo, e é como se aí você mesma se exclui do mundo, como se você fosse diferente por conta daquilo que você tá vivendo. E a verdade é que tá todo mundo com 1 milhão de dores que a gente nem imagina. E é todo mundo diferente. Então, aos poucos ir entendendo que ser diferente faz parte das condições humanas e que estar desencaixado é algo natural e que a gente não vai ter momentos de plenitude absoluta sempre. Então, mesmo encontrando com as suas amigas da vida que você ama, vão ter jantares que vai estar meio desencaixado e tudo bem. E aí depois vocês vão entrar numa conversa incrível e profunda, e aí depois vão falar besteira, e às vezes uma vai mexer no celular pra marcar de sair com alguém, você vai ficar meio brava, e aí a conversa volta a aprofundar. Mas a gente tem que se dar chance e tempo dessas coisas acontecerem. E o que eu vejo é que às vezes a gente tá tão machucado e tá com medo de que novos machucados aconteçam, que a gente fica aqui, não, tô cuidando de mim, tô focando em mim mesma, tô fazendo minha yoga, tô fazendo uma pós online, entrei pra maratona, tô cozinhando minha comida pra semana. A gente tá chamando isso de autoamor e autodesenvolvimento, mas será que é isso mesmo? Ou é medo? É claro que é uma delícia gostar da própria companhia. Eu adoro a minha própria companhia. Mas eu também levei na análise e vi o quanto, muitas vezes, o amo a minha própria companhia não era fuga. Presta atenção se você não criou uma bolha tão gostosinha dentro da sua rotina. Eu, minha casa, meu esporte, meu trabalho. Que você tá o quê? Sendo um neurótico obsessivo disfarçado de pessoa plena. Porque você tá controlando tudo. São as coisas do meu jeito. A gente tá avesso ao risco. A gente vai nas festas, nos encontros, fica 10 minutos e volta pra casa. Se leva pra sair, mesmo sem estar no seu melhor humor. Aposta no acaso, no atravessamento do outro. É uma história que você ouve, é um drink, é um olhar, um filme. Leva a dor pra passear. Quando você movimenta o jogo se movimenta. E aí, indo pro 6º ponto, demonstrar interesse não é demonstrar desespero. Eu tenho um vídeo aqui, se vocês ainda não viram, e um podcast que vale vocês ouvirem, que é sobre ser oferecida. Que foi um dos meus grandes aprendizados de 2022, que eu sigo trazendo pra minha vida. E esse foi um ano que eu demonstrei muito interesse, principalmente em novas amigas e em lugares de trabalho. E a gente tem vergonha, né? De incomodar. E olhando pro meu ano, de novo, me dá vontade de fazer a Anitta, eu quero me agradecer. Porque muitas das portas que se abriram, eu fui lá bater. Fui lá falar, olha, eu adoro o trabalho de vocês, eu admiro esse lugar e é isso daqui que eu tenho pra oferecer. Posso trabalhar com vocês? E aí eu fui aceita. Eu não fiquei em casa plena, esperando que junto com o delivery da comida viesse uma grande proposta de trabalho. O que você tá fazendo? Eu não tenho amigos, as histórias não aprofundam, eu não saio do meu trabalho. Mas você tá marcando um café com alguém que você acha interessante? Você tá chamando pra uma viagem de fim de semana aquela amiga da sua amiga que também tá solteira? Muito provavelmente não. E o que eu vejo é que a gente fala muito de relação abusiva e relação tóxica quando a gente pensa em parceria romântica, mas em geral, você também tem relações abusivas e tóxicas nas suas amizades e no seu trabalho. Então você é a pessoa que provavelmente topa ficar até mais tarde fazendo hora extra, porque afinal de contas você não tem filhos e você acha que tudo bem, ou você não tem coragem de dizer não pro chefe porque você tem medo de ser demitido.
dividido, e aí você é a amiga que organiza tudo e que ouve os problemas de todas as amigas e depois se sente mal porque ninguém te ouve. Para sair desse lugar, a gente tem que poder começar a demonstrar interesse por outras pessoas e se colocar em outros papéis. Quero poder te ouvir, quero trabalhar com vocês, quero conversar mais. E aí, se colocar de igual para igual. E haja terapia para não entrar nesses lugares como se você fosse a cota. Porque muitas vezes a gente entra como patinho feio, né? Nossa, ai, eu tô aqui, meu Deus, que legal. Por exemplo, ontem, eu tô gravando em dezembro, não sei quando vocês estão ouvindo, mas no final do ano eu fui chamada para um jantar de escritoras, que foi organizado pela Liana Ferraz, e tinham mulheres incríveis, que eu admiro muito. Tava a Andréa Del Fuego, a Tati Vasconcelos, que apresenta o Estúdio CBN, no qual eu faço coluna, que hoje é uma grande amiga, Natália Timmerman, Dani Arraes, Morgana. Tava, gente, muitas mulheres incríveis, que eu vou colocar os arrobas e agradecer. E eu olhava e falava, gente, hoje eu tô nesse... Elas são meus cisnes também. Essas mulheres viram algo em mim pra eu estar aqui também. Mas tudo isso aconteceu, por quê? Porque a Eliana começou amiga de Instagram. Gosto do seu trabalho, eu também gosto do seu trabalho. Vamos tomar um café? Que virou um almoço? Que virou uma viagem pra Flip? Não tenham vergonha de fazer esses movimentos e compartilhem humanidades. A gente tá cansado de só compartilhar feitos. Conta o problema que você tá tendo com o filho, o drama que você tá tendo com o namorado, os sintomas da perimenopausa. A gente quer história de gente, a gente não quer história de sucesso. É aí que a gente se conecta. O 7º aprendizado tem totalmente a ver com o meu processo da clínica, de começar a atender, mas que é diretamente ligado à forma como a gente se relaciona. E ainda que você não tenha nada a ver com a psicanálise ou com a psicologia, você pode usar esse aprendizado para suas relações amorosas. O tempo do outro é sempre o tempo do outro. E a gente tem que saber ouvir sem saber o que quer ouvir. A gente tem que estar atento, mas não tenso. E aprender a ser mais testemunha do outro. É uma outra qualidade de presença. Clinicar, para mim, tá sendo transformador para minha vida, porque te convoca a uma outra qualidade de presença que tá afetando positivamente todas as minhas relações. Então, Freud tem um texto que ele fala exatamente isso, né? Ele fala um texto sobre direcionamentos clínicos e de que você sempre tem que entrar na clínica sem saber o que você quer ouvir. E quantas vezes a gente já não tá com alguém, né? Você já tá namorando há um tempo, ou já é amigo há muito tempo, você fala, sei muito bem o que essa pessoa vai falar, ou já sei como ela é. Se você já entra sabendo o que você quer ouvir, você não tá aberto pro que vai ser dito ali, para ser atravessado. E aí, por isso que você tem que estar atento, mas não tenso. Tem um lugar de uma atenção flutuante, que é se permitir ser atravessado pelo agora, ser surpreendido, ser conduzido para um outro lugar. E entender que talvez essa pessoa demore um tempão para chegar a te falar sobre a relação conflituosa com o pai. Não é você que vai apressá-la. Do mesmo jeito que, às vezes, num namoro, tem um determinado assunto que seu namorado vai demorar para falar. Ou que vocês vão levar um tempo para digerir aquela briga que vocês tiveram na semana passada. A gente tem outros tempos e a gente tem que ir treinando a presença, a qualidade da escuta. É simplesmente estar. Eu fico pensando, né, no começo da clínica, acho que eu tinha muito uma coisa de, ai meu Deus, mas preciso fazer perguntas enigmáticas, frases lacradoras. É a mesma lógica do querer impressionar que a gente tem nos primeiros encontros. E aí, depois o Analisando volta, ele fala, nossa, aquilo que você me falou na sessão passada, que você nem imaginou que era uma frase que ia atravessar a pessoa. E foi aquilo que atravessou. E você não estava pensando em impressionar, você só estava presente, ouvindo aquela pessoa. Às vezes, repetindo algo que ela mesma falou. Você tem estado presente com as pessoas com quem você se relaciona? Você quer tanto ajudar, resolver, fazer uma lacração? A transferência se dá nessa presença. E a mesma coisa no amor. Não tem perguntas certas, não tem grande conversa para impressionar, não tem frase lacração. Tem interesse genuíno, tem respeito ao tempo, tem compartilhamento. Experimentem. É maravilhoso. E o silêncio. Silêncio é uma coisa que a gente não tá habituado, né? Acho que no amor, principalmente eu, assim, primeiro date,
quando eu ficava nervosa, eu ia falando, e daí até o primeiro beijo demora pra sair, porque fica um mini silêncio, eu já puxo um outro assunto. E na análise, no silêncio esticado, muitas vezes a gente entra em contato ali com uma angústia, um incômodo e sai algo muito bonito. Estica o silêncio também, às vezes, quando você tá junto com alguém. A gente fica constrangido, mas às vezes é no silêncio que a intimidade se constrói. Deixa o silêncio agir. O silêncio não é necessariamente um esgarçar da relação. Ele pode levar ela para um outro lugar. Aí o meu 8º aprendizado foi um aprendizado doído, difícil, mas muito necessário, que é: ser rede de apoio não é estar o tempo todo à disposição. E a gente tem que aprender a sustentar a nossa posição e a não se desculpar. O tempo do outro é o tempo do outro, né? Eu falei no ponto anterior. E o nosso tempo é o nosso tempo. Talvez você, assim como eu e assim como muitas pessoas, sofre da síndrome da boazinha e ficou boa em ser boa pra todo mundo, em agradar e a estar sempre à disposição. E a gente tá muito à disposição pra pessoas que a gente ama muito. Até que um dia a gente não tá, a gente não pode. E quando você fala não pra pessoas que você fala sim normalmente, esse não às vezes é mal recebido. E eu disse um não esse ano que foi muito mal recebido. Depois de uma sequência de sims, eu falei: hoje eu não posso te ver, porque eu tenho uma questão pessoal minha. E a pessoa ficou ofendidíssima e entrou num looping de: então eu preciso rever nossa amizade, eu tô muito decepcionada, eu nunca esperei isso de você, porque eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida. E assim, eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida. Foi um dia que eu fui almoçar com um dos meus primos pra gente conversar sobre o tratamento da minha tia que não estava funcionando. E a minha tia faleceu. Só que naquele momento, a pessoa estava tão centrada nos problemas dela que eu fui atacada o tempo inteiro. E a gente foi conversar e ela queria que eu me desculpasse por não ter estado presente aquele dia, por ter ido almoçar no meu primo e não ter ido estar com ela, sendo que eu estava em outros dias. E se fosse a Carolina de outros momentos, eu teria pedido desculpas pra ficar tudo bem. Quantas vezes você já não pediu desculpas pra que as coisas ficassem bem? Não peça mais. Banca o desconforto. É horrível, dá um medo enorme, porque você ama aquela pessoa, porque você não quer que a relação acabe pra sempre. Mas até pra que a relação possa se refazer, a gente tem que poder dizer: olha, eu te amo, mas estar disponível não é estar à disposição 24 horas por dia. A gente tem que poder sustentar a posição de um amor que falta, porque todos os amores vão faltar. E se a gente começa a cobrar dos nossos amores saudáveis que eles não faltem nunca, e a gente começa a oferecer isso para os nossos amores saudáveis, para você entrar depois num relacionamento abusivo, é 2, porque você tá fazendo isso com as suas amigas. Para ficar tudo bem, você também tem que se dar o direito de cuidar de você. Até porque, indo pro 9º ponto, a realidade vai atravessar a gente e vai tirar o nosso chão. E tudo que a gente planejou, a gente não vai conseguir fazer. E só estar junto é o mais importante. Quando a minha tia foi adoecendo, eu perdi minha mãe, eu tinha 5 anos. Eu perdi um primo que era o meu primo mais próximo, ele tirou a própria vida. E eu perdi um tio muito próximo por um erro médico. Então foram 3 cortes secos. E eu lembro que quando eu me dei conta que o tratamento dessa tia não estava funcionando, a minha analista falou: essa história não é igual às anteriores. Você pode se despedir. E aí, na minha fantasia, era assim: já que eu posso me despedir, eu quero fazer tudo lindo dessa despedida. Eu quero ter conversas bonitas, eu quero que todos os encontros sejam significativos. Mas daí você vai no hospital e entra a enfermeira, daí tem a bolsa de sangue, daí você não quer falar coisas porque você não quer que pareça uma despedida. E aí, às vezes tem mais gente no quarto. E me dava uma angústia, porque eu falava assim: eu quero que ela saiba tudo que eu amo ela. E só estar junto é o mais importante. Acho que, assim, dê tempo de qualidade para as pessoas que você ama. Não espere elas ficarem doentes. Eu estive lá. Eu acho que é isso. Eu que sou muito da palavra. E acho que o próximo ponto vai ser sobre se declarar, porque eu acho que sim, é importante, mas esteja junto. Faça dias especiais. Mas é só estar presente, porque eu acho que tem momentos que a gente fica tão impotente, né? E às vezes é isso, pensando em situações menos trágicas, tipo: nossa, meu filho tá deprimido e eu não sei o que fazer. Às vezes é só fazer companhia. Tem um tempo, ele tá indo pro psiquiatra, ele tá se medicando, só esteja junto. Ou minha irmã perdeu o emprego, eu queria mandar currículo, queria não sei o quê. Chama pra almoçar, passa uma tarde com ela.
tempo de qualidade, é só tempo. A gente tá, né, vai nos lugares, já pega o celular, marca um almoço, mas já tem que sair pro não sei o quê. Só esteja com as pessoas. Acho que pra mim entender que, assim, só estar com ela já era muito importante, me acalmou e, assim, eu estive lá, 100% presente. E aí, indo pro último ponto, declare seu amor em vida. Eu fiz um texto na Glamour, li esse texto no Carol Tchuk, @Amores Possíveis, e te convido a ver lá. Até vou ler um trechinho aqui pra fechar, que essa tia foi um desses amores da minha vida, e eu me declarei pra ela um dia antes dela morrer, e a gente nem sabia que aquele era a nossa última conversa. Ela era minha tia de humanas, a minha tia humana, deliciosamente humana, e que fez com que eu entendesse que ser humano é ser poroso. É ter a coragem e vontade de absorver e transbordar afetos. É ter também o direito de pedir colo e de chorar as mágoas sem que isso nos torne fracas, tristes, fracassadas. Isso nos tornava humanas, nos conectava. Ao acolher e conversar sobre todos os meus sentimentos, minha tia me fez entender que eu podia senti-los todos e que ainda os mais doídos não me levariam para uma angústia irreversível, nem me fariam uma companhia ruim. Ela me ensinou que todas as emoções têm espaço, que a saudade tem espaço, o choro tem espaço e que nós não somos mais fracas por isso. Ao dar espaço para mim e para as minhas emoções e devaneios na sua vida, ela me ensinou que a gente pode falar das nossas dores sem se paralisar por elas. Tem muito adulto que diz pra gente: não chora, seja mais poliana, olha quanta coisa boa, pra tentar nos proteger. Ela foi minha adulta que disse: pode chorar, eu tô aqui, quer vir conversar? Foi ela que validou minhas sombras, que me deu a mão toda vez que eu quis visitar meus labirintos de saudade e melancolia. Com ela eu podia pedir colo, carinho, cafuné e companhia. Com ela eu compartilhei minhas paixões, minhas desilusões, minhas dúvidas e desejos. Com ela eu podia ser processo, eu podia ser pesquisa, eu podia me perder, me romper, me contradizer e me remontar. Você tem ideia do quão transformador é ter alguém que abraça você nas suas maiores fragilidades? Com ela eu podia ser insegura e falar da minha sensação de inadequação, de coração apertado pelo pé na bunda, da raiva do julgamento daquela pessoa da família que sempre me colocava para baixo, porque ela não negava ou menosprezava a minha insegurança. Ela compartilhava as dela. Para ela, eu podia perguntar sobre as suas histórias difíceis, sobre suas dúvidas, sobre o que apertava o coração. Ela me ensinou que adulto não precisa ser uma fortaleza inabalável. Ela me contava das perdas, das traições, das frustrações, com uma transparência linda que só quem entende que não é arriscado sentir pode ter. Nada é tão poderoso, amoroso e transformador quanto vulnerabilidade compartilhada. E graças à minha tia Célia, eu vivi isso com ela. Nós éramos o cisne, uma da outra, nos momentos em que nos sentíamos as patinhas feias da família. E através do fortalecimento do nosso vínculo de amor, nos tornamos mais fortes para lidar com as patadas dos outros patos, sem que precisássemos nos rebelar contra eles. Ter uma pessoa que é a sua pessoa faz com que você aprenda que tudo bem se a sua avó seguir criticando o seu cabelo e a sua solteirice. A gente não vai mudar os outros, mas pode aprender a encontrar os nossos, para assim aprender a conviver com o diferente, sem que tenhamos que viver num eterno braço de ferro para ver quem é o melhor. Somos todos particulares, subjetivos e falíveis. Ela era dessas mulheres solares, potentes, cheias de amigas e de paixão pela vida e pelas pessoas. Era apaixonada por música clássica, por receber em casa, reunir a família, brindar os encontros e celebrar os vínculos. Ela era boa de manutenção de relação, de rituais, de trocas sinceras e profundas. A gente se ligava sem pauta só pra saber como a outra tava. Ela, de cabelo liso, me ensinou a cuidar dos meus cachos, da minha vaidade, do meu jeito de ser menina e depois mulher. Sem querer me dizer como fazer, e sim se colocando como companhia para as minhas descobertas. Que lindo ter amores que são companhia. Que bonito experienciar o que a convivência com alguém que se interessa por você e pela relação traz de transformador para a vida e para o entendimento do amor. Que a gente possa ter pessoas que sejam nossos cisnes, que se interessem por nós e que você possa declarar o seu amor em vida pelos seus. Que 2025 seja um ano que a gente possa fazer muito amor juntos. Um beijo enorme e obrigada por fazerem amor comigo sempre.